Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais esse papo dos nossos bastidores. E dessa vez deu certo, né? Graças a Deus. Tá aqui com a Gabi. E é claro, né? A outra vez que nós não tivemos foi uma questão de saúde, então foi uma coisa, eu disse para ela, né? Olha, existem prioridades, você está cuidando de algo prioritário, então fica tranquilo que isso é o mais importante, né? Mas hoje a gente está aqui e vamos trocar essa ideia sobre livros, sobre literatura e, enfim, né, o que Deus nos encaminhar ao longo desse papo. Para quem está aqui, de repente, ainda não conhece, Gabi, te apresenta um pouquinho, fala o que você anda aprontando por aí. Oi, gente, meu nome é Gabriela Bevenuto, eu tenho 24 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Eu sou estudante de jornalismo e congrego na Igreja Batista de Parquelândia, aqui em Fortaleza. Eu já estudei engenharia, essa é a minha segunda graduação, mas eu não finalizei engenharia. Deus foi me encaminhando aí para ir para as humanas, para mudar para as humanas. E agora eu estou fazendo jornalismo, estou gostando muito do curso. Me descobri na área da comunicação. Tem até muito a ver com o que eu faço aqui na internet. Então, depois dessa mudança, eu estou aí na metade do curso de jornalismo e acho que é isso. Para quem está vindo aí pela página do Allen, né, eu tenho esse perfil sobre teologia em que eu falo de livros. Majoritariamente livros cristãos, mas vez ou outra a gente fala de ficção também. A gente acabou de dividir uma leitura compartilhada de O Senhor dos Anéis, então eu estou tentando inserir a ficção aí, porque eu acredito que é muito importante para o cristão abraçar aí essa questão da ficção. Talvez até perder um pouco do preconceito. Então, ultimamente, eu tenho tentado inserir mais ficção também, além de teologia, né? Legal. Ó, o eco tá rolando só quando eu falo. Então eu vou falar bem pouco para você falar bastante, e assim todo mundo vai conseguir ouvir tranquilo. Ouvir, né? E eu já preparei um plano B aqui. Eu coloquei para gravar o meu microfone separado. Olha aí. Então quando for pro podcast, vai lá pro Spotify, vai ficar o meu microfone separado aqui e vai ficar o seu áudio das respostas separado, vai ficar tudo maravilhoso. Quem manja dessas coisas tudo, olha aí, resolve, porque eu não ia pensar nisso. Vai dar certo, vai dar certo. Gabi, conta pra gente um pouquinho da tua história. Você nasceu numa família cristã? Como é que são as suas origens, assim? Sim, eu nasci numa família cristã. Minha mãe é cristã desde sempre. E, quer dizer, ela se converteu na adolescência, então quando eu nasci ela já era cristã há bastante tempo. Então eu cresci na Assembleia de Deus. Tive um berço aí pentecostal. E fiquei na Assembleia de Deus até os 9 anos de idade, mais ou menos. Ao contrário da maioria das pessoas que, né, mudaram aí de igreja, que foi através da internet, teve um contato com a teologia reformada através da internet, eu fui parar numa igreja presbiteriana sem saber, assim, sem ter a menor noção do que era teologia reformada. Porque tinha uma igreja presbiteriana num bairro vizinho, assim, ao meu, e teve uma EBF. A primeira vez que eu fui, eu tinha uns 9 anos, 8 anos. Aí, com 9 anos, eu fiquei mesmo lá. Teve uma EBF e todas as crianças do bairro foram pra EBF. Eu fui também. Nem sabia o que era direito. Fui pra EBF na igreja presbiteriana que tinha. O que passou a EBF e eu fui indo pra escola bíblica. Minha mãe indo pra assembleia sempre, mas aí ela deixava eu ir, me deixava lá. Aí eu ia para a escola bíblica, me afeiçoei muito rápido às tias do culto infantil e da IBD. E eu fui ficando, ia de manhã para lá, de noite para a igreja da minha mãe, até que eu vejo muito Deus me conduzindo, sabe? Porque eu não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia do que era a IPB. E eu caí lá meio que de paraquedas. E eu fui ficando, e quando eu tinha 12 anos, eu me batizei na IPB e fiquei. E passei nessa igreja presbiteriana 13 anos, eu acho. Eu saí tem um pouquinho tempo, aí de vez em quando alguém pergunta aqui no Instagram se foi uma briga, né, se foi alguma coisa doutrinária. Eu, não, gente, é porque eu mudei de casa e não tinha nenhuma igreja presbiteriana perto
do meu bairro, assim, nem que desse pra eu ir. Aí agora eu tô na Batista de Parquelândia, aqui em Fortaleza. Mas eu cresci, assim, minha formação, minha base foi na IPB. E foi lá que eu tive contato com a teologia, nem assim, com a teologia reformada, claro, porque é uma igreja presbiteriana, mas com o mundo da teologia mesmo. Foi lá que eu comecei a ler teologia, lá pelos 15 anos, mais ou menos. Tinha algumas pessoas na igreja que chegaram e me deram um livro e disseram, olha, lê isso aqui, tu vai gostar disso aqui. Isso foi muito importante na minha formação, muito importante mesmo. Eu tenho, assim, pessoas que foram referência na minha caminhada, porque tiveram essa atitude, sabe? De chegar e me dar um livro para ler. Uhum. E isso mudou a minha vida. Mudou, assim, o curso dos meus estudos, da minha caminhada com Deus, da minha percepção de Deus e da vida cristã por causa disso. Que legal. Então, isso era um pouco do que eu ia perguntar. De onde é que vem esse apreço pela leitura? Em casa isso já acontecia ou foi mais com 15 anos de idade? Como é que aconteceu isso? Quando eu era criança, eu lia muito, muito revista em quadrinhos, muita Turma da Mônica. Eu praticamente fui alfabetizada só lendo gibi, sabe? E eu gostava muito de ler quando eu era criança. Eu era bem assim, passava o intervalo na biblioteca. Gostava muito de brincar também. Mas quando eu tinha oportunidade, eu ficava lá na biblioteca. Isso bem criança, assim, com uns 8 anos. E eu tinha uma tia que me incentivava bastante também. Se eu tive essa pessoa que me deu assim o primeiro livro de teologia, minha tia, ainda na infância, ela foi lá e olha, lê isso aqui. Lê. Eu lembro que ela me deu um livro do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Nossa, amei. Amei, amei, amei. Até hoje eu gosto. Então, isso foi muito importante, sabe, na minha formação. Aí na adolescência eu me afastei um pouco dos livros. Comecei a assistir filme, série, aí me afastei um pouco dos livros e esse apego aos livros só veio voltar com a teologia. Então, voltou aí para os 15 anos com a teologia. Você lembra qual foi o primeiro livro que você ganhou, assim? O primeiro livro foi um livro do Charles Spurgeon. Não, primeiro eu li o clássico Heróis da Fé, né? Que o pessoal dá assim para todo mundo, Heróis da Fé. Então, aquele foi o primeiro e eu vendo aquele monte de biografia, eu fiquei, meu Deus! A cada homem que tinha ali, eu ficava, nossa! Me empolguei. E depois eu ganhei acho que as 3 marcas da Igreja Saudável do Spurgeon. É uma coisa assim. Então foi a partir daí que eu pegava um livro emprestado, ganhava um livro aqui, um livro ali. E aí as pessoas da igreja começavam a me dar livros, sabe, na UPA, né? Sempre que tinha aniversário, aí a gente sempre dava presente, assim. O pessoal da UPA, aí o pessoal sempre dava livro. Que Eu legal. achava ótimo. Puxa, tinha ok, você tinha amigos que te encorajavam nisso, mas esses amigos estavam dentro da UPA ou era gente da UMP, gente mais velha? Era gente bem mais velha, gente bem mais velha. Era um casal da minha igreja que eu perguntava muito na EBD. Aí eu lembro que esse meu amigo foi lá e olha, lê isso aqui. Aí foi assim que começou. Foi gente bem mais velha mesmo. E eu passei um bom tempo caminhando assim entre pessoas bem mais velhas. Isso foi bom e foi ruim, porque eu era uma adolescente meio excluída. Mas foi muito bom, sabe? Aprender com essas pessoas mais velhas. Legal. E legal, a gente já tem um monte de insight aí, né? Você falando, eu tô lembrando aqui que o Schaefer, uma das primeiras coisas, e claro, tem que falar do Schaefer, porque não é live, né? Então, um dos primeiros ministérios dele que teve mais impacto como pastor presbiteriano foi trabalhando com crianças. Então, eles faziam EBF, isso ainda nos anos dele de fundamentalista. Olha, deu uma resolvida aí que o Eco não... Olha, curas e maravilhas. Impressionante. Bom, só eu falar, voltou. Nos primeiros 10 anos de ministério dele, parte do grande impacto que ele teve foi no trabalho com crianças. E há episódios épicos assim de EBF que ele fazia na igreja em St. Louis,
que reuniram mais de 400 crianças e coisas assim. O Schaefer era um fundamentalista, mas que quando estava no papo com as crianças na EBF, era uma criança junto com elas. Isso era muito legal de notar. Para o pessoal que está comentando aí do áudio ruim, a gente já identificou o problema. Enquanto eu falar, vai ficar um pouquinho assim, mas focalizem nas respostas da Gabi. Eu vou falar menos, ela vai falar bastante. E depois no podcast, o áudio vai ficar tranquilo. Tá? Beleza, Gabi. Então, ok, adolescência, 15 anos, livros, um pouco excluída. Desse período, você já tinha ideia de encorajar outras pessoas com a leitura ou ainda era uma coisa mais privada e mais isolada? Era uma coisa muito isolada. Eu acho que eu passei um ano com a página sem me identificar e ninguém sabia. Ninguém que eu conhecia sabia. Eu comecei com a página porque eu comecei a consumir muitos livros de teologia e eu sentia falta. Eu tinha esse incentivo de algumas pessoas mais velhas da minha igreja, mas eu sentia falta de mais pessoas e também de pessoas da minha idade. E pessoas que estivessem lendo as mesmas coisas que eu. Então, eu resolvi criar a página para começar a jogar ali algumas resenhas. E foi bem isso, para encontrar pessoas que estivessem lendo as mesmas coisas que eu, né? E foi isso, foi bem um negócio bem despretensioso. Eu pretendia ficar no anonimato total. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a gravar uns vídeos curtos pro feed. Aí pronto, eu coloquei minha cara nas redes sociais. E eu sempre falei muito. Se deixar, eu falo, assim, eternamente. E aí eu encontrei isso, sabe? Eu encontrei muitas pessoas que também gostavam de ler. No início, eu não pensava em encorajar pessoas. Eu não tinha esse pensamento. O meu pensamento era isso é errado em algum... Hoje eu percebo que é errado em algum nível, de querer focar em mim, de querer encontrar pessoas que suprissem essa necessidade que eu tinha de conversar sobre os livros, né? Mas aí, depois de um tempo, por causa das mensagens que chegavam, por causa dos testemunhos das pessoas que estavam lendo as mesmas coisas que eu, ou livros que eu indiquei, e livros que foram muito importantes na minha caminhada, elas estavam dizendo que também tinham sido na caminhada delas. E foi aí que eu fui mudando assim, a minha perspectiva, de só conversar, querer, né, suprir essa necessidade, que é legítima em algum momento, é legítima, mas tinha muito um foco em mim, nas minhas necessidades. Mas aí a chavinha virou para começar esse trabalho de encorajar pessoas e de ajudar pessoas, tanto a ler teologia, como na formação como leitores mesmo. Porque uma coisa que eu percebi é que havia uma dificuldade enorme de entender teologia, porque havia uma dificuldade de leitura. Então, eu acabei enveredando aí por esse lado de falar muito sobre o hábito, sobre técnicas, sobre como você pode colocar a leitura ali no seu dia a dia, e também, né, sobre teologia mesmo, sobre alguns livros que marcaram. Então, no decorrer dos anos, eu criei a página em 2015. No decorrer dos anos, essa chavinha virou, assim, do foco ser apenas em conversar despretensiosamente e ter meio que esse foco em mim, para o foco ser no outro, ou nas outras pessoas, e focar nas necessidades das outras pessoas. Legal. A Rô Vasco está perguntando aí se não seria mais interessante você fechar o áudio quando eu falo. O problema, Rô, é que ela não vai me ouvir se ela fechar o áudio dela enquanto eu falo. Entendeu? Mas vamos lá, Deus vai dando graça aqui. Se vocês tiverem paciência, vai dar certo. Nessa trajetória, em que essas duas pesquisas, ou até o material que você traz sobre hábitos e a formação do hábito da leitura, vieram a partir de dificuldades pessoais ou mais por outras pessoas buscarem ajuda com essa formação, né, do hábito de leitura? Foi uma mistura das duas coisas. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, dando algumas dicas ali, usando post-it, que as pessoas não sabiam muito para que usava. Então, eram dúvidas minhas, porque quando eu comecei a ler também teologia, eu gostava bastante,
Só que eu terminava de ler o livro, parece que tudo tinha saído da minha mente, assim. Fechava a última página, parece que o conteúdo já tinha ido embora. Então eu percebi a necessidade de não só ler, mas começar a estudar os livros para absorver melhor. E quando eu comecei a falar sobre essa dificuldade, as pessoas também começaram a chegar. Eu lembro que o vídeo que eu postei no YouTube falando sobre essas dicas mesmo de como assimilar melhor o conteúdo é um dos vídeos mais vistos até hoje, por causa dessas dificuldades também das pessoas. Hoje eu tento, como eu sei o que funciona para mim, assim, a minha forma de assimilar, além de passar como eu assimilo as coisas, vira e mexe eu tento pesquisar aqui, colocar caixinhas de perguntas para ver quais são as dificuldades das pessoas e para produzir algum tipo de conteúdo focado nessas dificuldades também. Legal. E hoje em dia, qual é o tipo de leitura que te empolga mais? Leitura teológica, leitura ficcional? E se for teológica, dentro da teologia, tem alguma área que te desperta mais? Como é que funciona isso contigo? Hoje em dia, eu gosto bastante de ficção, mas eu me vejo pegando mais livros teológicos muito bons com mais frequência. Então, é mais fácil eu achar um livro teológico. Eu acho que é porque eu já estou tão inserida nesse meio que é muito mais fácil eu pegar um livro teológico e dizer, nossa, que livro bom! Esse livro é muito bom, do que uma ficção. Então, é mais essa questão de dificuldade de encontrar mesmo. Porque na teologia eu acho que eu já me encontrei, assim, o que eu gosto, que respondendo a sua pergunta, é mais na área de cosmovisão cristã. Quando eu vi lá, a primeira vez que eu ouvi falar de cosmovisão cristã foi numa série de palestras do pastor Heber Campos, e nossa, aquilo abriu a minha mente, e vira e mexe eu me pego reassistindo essas palestras, e esse tema, desde desse despertar aí, nessas palestras, é o tema que eu mais gosto de estudar, que mais me empolga. E como cosmovisão cabe tudo, né? Cabe tudo, cabe todas as áreas da vida. Então, é um tema que eu sempre me empolgo muito, assim, para estudar. Além desse tema específico, livros bem escritos, porque eu estava até vendo tua live, né, com a Suliane. Suliane, do C.S. Lewis. Sim, com a Suliane. E tu tava falando, né, que do Schaeffer e do Lewis, que o Schaeffer não tinha, assim, ele não escrevia bem. O conteúdo era maravilhoso, mas não era assim, né, a escrita dele não era tão fluida como a do Lewis. Uhum. Então, hoje, eu prezo muito por isso, sabe? Quando eu pego um autor, assim, bom, que a leitura empolga, que para mim é tipo o C.S. Lewis da vida, para mim o pastor Emílio também, o pastor Emílio Garófalo, que tudo que ele escreve é maravilhoso. Então, eu tenho passeado aí pelo meio desses autores cristãos que se dedicam a escrever bem. Porque tem vários teólogos aí que têm coisas maravilhosas para dizer, coisas maravilhosas. Mas para extrair esse conhecimento, às vezes você precisa sofrer um pouquinho. Uhum. Porque a escrita não é tão fluida, né? Mas também não é nem a proposta da maioria, né? Eu não os culpo por isso. Não é a proposta da maioria. Mas eu também tenho visto, né? Tenho feito essas descobertas de autores cristãos que se preocupam em escrever bem, né? Além de escrever coisas boas, escrever bem. Uhum. Na caminhada com essa página, você se sente ou já se sentiu de alguma forma pressionada a sempre ter que exibir livros novos ou a sempre ter que ter uma vida de leitura que é exuberante em alguma medida, ou você sempre lidou com isso muito tranquilamente? Eu acho que as pessoas pensam que... na verdade, assim, de pressão, eu me sinto pressionada. Às vezes as pessoas cobram resenhas de uns livros que eu nunca ouvi falar. Ou então, chegam uns livros aí, eu não tenho como ler, assim, vai chegando, não tem como ler e produzir resenha. Agora é que eu pretendo me dedicar exclusivamente à internet e talvez as resenhas fluam, né, mais fácil. E à medida que
assim, o intervalo de tempo em que eu leio os livros e posto uma resenha, eu espero que diminua bastante. Então há uma certa pressão para postar resenha dos livros que as pessoas veem que eu tô lendo. Mas assim, eu acho também que as pessoas têm uma ideia, como aqui são recortes, as pessoas acabam pensando que eu passo o dia lendo. Eu posto um trecho do livro, as pessoas acham que eu passo o dia lendo, mas não, sabe? Então é mais a pressão de fazer resenhas muito rápido e dar vazão a conteúdos assim de maneira mais rápida. E eu acho que nessa questão de ler muita coisa, para eu ler mais coisa, não há uma pressão. Há uma visão errada, talvez. Assim, né? Porque como a página é sobre livros, então eu não posto, por exemplo, muito do meu dia a dia. Eu posto mais do que eu tô lendo. Então as pessoas, se tiverem muitas postagens no dia com trechos de livros, as pessoas acham que eu passei o dia lendo. Uhum. Isso é o bom da gente ver nos bastidores, né? É que a gente só olha os holofotes. Os holofotes ali da página são livros, livros, livros. Mas, cara, a Gabi deve ter conta pra pagar, deve ter aula pra assistir, trabalho pra escrever, amigo pra ajudar, gente pra orar e um monte de coisa. Por vezes, essa é a expectativa que o pessoal tem também acerca de qualquer líder, qualquer coisa assim, pessoa que está na frente, né? Se vocês soubessem o tanto de demandas, né, que as pessoas têm, provavelmente vocês não teriam essa visão da leitura contínua infinita. Sim. Às vezes eu penso em fazer um dia assim, só mostrando os perrengues, pro pessoal ver que. Porque às vezes as pessoas veem aquilo ali e elas acham que, vixe, eu nunca vou conseguir ser um leitor, né? Nunca vou conseguir aprender teologia porque eu não tenho tanto tempo quanto a Gabi, por exemplo, que passa o dia lendo. E aí, às vezes, eu penso em mostrar os perrengues só para as pessoas verem como é mais estratégia do que tempo. É muito mais estratégia. Às vezes eu tenho mais tempo, estou de férias e eu leio menos. Porque é mais uma questão de prioridade. Você pensar, eu quero isso aqui, eu sei que isso é importante para a minha formação, eu sei que isso é importante para a minha vida, então eu vou colocar isso como prioridade e vou encaixar isso no meu tempo, na minha vida, mesmo no meio dos perrengues e das correrias. Uhum, legal. E aí, já que você falou disso, como é que você faz na sua estratégia pessoal, no meio dos seus perrengues, como é que você tenta se organizar aí para ter uma vida de leitura? Agora, como eu disse, agora que eu lancei o Clube do Livro, minha intenção é me dedicar integralmente a isso. Mas até uma semana atrás, que é com faculdade, trabalhando várias horas por dia, né? Que era onde eu trabalhava numa escola, então o tempo de leitura era basicamente o tempo do ônibus. E eu passava muito tempo no ônibus, demora 1 hora e meia para chegar na faculdade. Então eu tinha todo esse tempo. Não passava esse tempo todo, porque às vezes eu ia dormindo a metade da viagem, porque não dava tempo de dormir tudo, aí eu dormia o restante das horas, né, no ônibus. Então, mas o tempo de leitura era basicamente no ônibus. E convenhamos que dormir em ônibus é uma delícia, hein? É muito bom. O balanço do ônibus, gente, é maravilhoso. Eu acho ótimo. Uhum. Então, é isso. Eu tentava colocar ali minhas leituras nesse tempo no ônibus. Se resumir a isso, sabe? A ler em filas, ler em ônibus. Agora que eu preciso. Eu tô querendo aí fazer uma nova rotina para. Como eu tenho leituras dedicadas agora, né? Por conta do Clube do Livro, então eu preciso separar um tempo de leitura ali no meu dia, porque vai ser, né, o meu expediente mesmo. Mas até então, assim, até uma semana atrás era no meio da correria mesmo. Uhum. É legal para o pessoal notar isso, porque como você mencionou, às vezes a gente coloca uma expectativa de tudo ou nada, né? Ou eu tenho 2 horas no dia para ler, ou eu não vou nem começar a ler. Mas olha, meia hora que você passa num ônibus é um tempo pode ser um tempo extremamente produtivo. Ou, ok, você anda de carro, tudo bem. Então, se você tem 15 minutos no seu dia que você consegue parar e encaixar uma leitura, faz. Né? Tem uma frase do Ícaro de Carvalho que é muito boa, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Então, 15 minutos todos os dias pode ter um efeito muito melhor do que você ler 2 horas uma vez no mês. Sim, com certeza.
Eu falo muito dessa questão do hábito, né? Da leitura como hábito. E esses 15 minutos por dia realmente fazem uma diferença enorme, enorme mesmo. E é em qualquer intervalo do dia, né? Qualquer intervalo do dia mesmo. E 15 minutos todo mundo tem, todo mundo tem. Eu estou dando aula na plataforma da Pamela Arumar, né? Mulheres de Força, junto com a Ivonete. E uma coisa que eu falo ali com mulheres que têm filhos, suas casas e muita coisa para administrar. Então, foi meio que um desafio eu falar sobre leituras, falar sobre uma coisa a mais na vida dessas mulheres atarefadas, mas eu sempre digo isso para elas nas aulas. É aqueles 15 minutinhos. 15 minutinhos entre uma soneca de uma criança e outra. 15 minutinhos que você está esperando alguma coisa ficar pronta na cozinha. E isso vai ter um resultado muito grande, sabe? No final. Isso ao final de um mês, ao final de um ano, né? Então, esses 15 minutinhos realmente são muito importantes. E se a gente colocar em proporção com outras coisas que a gente gasta tempo, a gente não fica só 15 minutos no Instagram. A gente não fica, a gente começa ali a rolar o feed e se perde ali. Então, é questão de prioridade mesmo. Eu falo muito também que, às vezes, as pessoas querem romantizar assim, a leitura. Eu amo ler, eu gosto muito de ler. E não é bem isso. Às vezes você vai ter que se forçar a ler, colocar um timer. E olha, eu quero ler esse livro aqui, eu quero terminar esse livro até o final do mês. Eu vou botar um timer de 15 minutos todos os dias. E parece uma coisa assim, meio a contragosto, mas até aquilo ali se tornar um hábito e se tornar prazeroso, vai levar tempo mesmo, né? Tipo exercício físico. Perfeito. E é isso, a gente quer investir em outras coisas para crescer, né? Por exemplo, academia, né? Você tem que ter muito esforço para isso, mas a gente acha que para a leitura ou para o conhecimento, para o crescimento, a coisa tem que fluir naturalmente. Não vai, é trabalho. É trabalho. Esse negócio de fluir naturalmente é bem complicado. A não ser que seja um daqueles livros, como eu estava te dizendo, um livro assim de um escritor maravilhoso, aí vai fluir. Mas na maioria dos casos, você vai demandar esforço mesmo. Tem gente que me procura querendo começar a ler teologia, porque às vezes o pessoal lê bastante ficção, e para partir para uma literatura teológica, você vai sentir bastante, né? Até você se acostumar com os termos, com a linguagem. Isso demanda um tempo lendo coisas que talvez você não entenda muito bem, vai enganchar um pouquinho, mas aí com a prática vai fluir melhor. Uhum. Eu lembro quando, em 2000 e... dezembro de 2001, eu decidi... Você já era nascida, Gabi? Dezembro de 2001 eu decidi que ia começar a ler mais intencionalmente, né? E aí, em janeiro de 2002, eu peguei uns livros da biblioteca do meu pai e fui atrás dos livros teológicos. E eu lembro que eu li um monte, mas entender, eu não entendi quase nada. Eu disse, não, vamos lá que a gente vai de pouquinho em pouquinho aprendendo, entendendo. E é isso, né? É como uma perfuração, ou pelo menos você está cavando algo para encontrar um tesouro, né? Dá um trabalhinho, mas quando você encontra, né, cada pedrinha, cada citação que fica gravada no seu coração é de uma riqueza inestimável, né? Como é que você chegou na ideia do Clube do Livro? Eu tinha meio que um esboço disso na mente, porque as pessoas me perguntavam muito. Eu comecei um clube do livro presencial aqui em Fortaleza há 2 anos. E quando eu postava foto dos encontros, as pessoas pediam muito para fazer uma versão online. Só que eu sempre dizia que eu não tinha a menor condição de gerenciar isso com a minha e todas as outras coisas da vida. Aí, durante agora a pandemia, né? Tava todo mundo em quarentena, eu decidi ler O Senhor dos Anéis. E foi uma jornada, a gente passou 3 meses lendo O Senhor dos Anéis juntos, fazendo lives, né, semanais sobre O Senhor dos Anéis. E eu vi que não estava no formato que eu queria ainda, mas eu vi que dava para gerenciar de alguma forma. E vi que as pessoas estavam bastante engajadas e necessitadas até desse tipo de estrutura, de leitura em conjunto, porque a leitura em conjunto nos motiva bastante.
além de continuar, né, na leitura, de motivar a continuar na leitura, a gente aprende muito também, né, com várias pessoas ali olhando para a mesma obra, a gente aprende demais. Então, eu fiz depois da leitura de O Senhor dos Anéis, fiz a leitura de Cristianismo Puro e Simples e vi que dava para acontecer, dava para acontecer. Fica tranquilo. Então, eu vi que dava para acontecer esse tipo de leitura. E aí eu pensei em colocar em prática essa ideia que já era antiga, do Clube do Livro, né? Vi aí os melhores formatos e vi que dava certo. E coloquei essa ideia, né? E eu vi que no Instagram tava legal, a leitura tava legal, mas eu queria fazer mais. Eu queria trazer material de apoio, eu queria poder auxiliar melhor as pessoas, porque no Instagram não dava para eu fazer isso, né? Então, eu decidi fechar um grupo e caminhar junto com esse grupo em várias obras, né? Então, a gente está lendo uma obra por mês. O livro desse mês é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Minha intenção é dedicar a atenção mesmo a essas pessoas que estão caminhando junto comigo aí nessa obra de C.S. Lewis. Que legal. Então, vai ter material de apoio e tudo mais, né? Sim, sim. Ontem foi ao ar uma aula de contextualização. Então, minha ideia é que aquelas pessoas que não se sentem preparadas, né? Tem gente que acha... Tem livros do Lewis que são complicados. Então, a minha ideia é sempre dar essa contextualização do autor, da obra, para que as pessoas comecem ali, mas né, no mesmo nível, para entender melhor aquela obra. E também, no final, a gente tem um material de aprofundamento. E nesse meio aí, a gente tem lives para discutir juntos, né, a obra. Uhum. E o clube é fechado para quem já fez sua inscrição ou fica aberto para quem quiser ir entrando ao longo da caminhada? Tem um período de que você pode entrar, porque não é interessante que você pegue o bonde andando, assim, muito adiantado. Então, para essa leitura, né, de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, as inscrições vão ficar abertas até sexta-feira. A gente começou a ler oficialmente hoje, então as inscrições ficam abertas até sexta, porque quem entrar até sexta vai conseguir ler o que já foi o que passou e vai conseguir acompanhar as pessoas, né? Então a ideia é que a gente comece uma leitura no dia X e sempre fique alguns dias a mais para as pessoas que quiserem entrar conseguirem se inscrever ainda. Legal. Isso que você mencionou, também eu acho muito legal. Quando a gente faz alguns compromissos sozinhos, a gente tem uma inclinação, ou pelo menos a possibilidade maior de quebrar esses compromissos, né? A gente faz isso com dieta, faz isso com leitura, faz isso com um monte de coisa. Quando a gente faz um compromisso com outras pessoas junto a nós, né? Então nós vamos ler esse livro juntos, ou nós vamos fazer academia juntos. Então a gente tem encorajamento e também fica mais difícil quebrar compromissos que a gente faz com outras pessoas além de nós mesmos. Então, de repente, para o pessoal que está acompanhando aí e quer deslanchar um pouco mais a vida de leitura, essa é uma opção muito legal. Sim, sim. Ler em conjunto tem bem disso mesmo. Da gente perceber muita coisa em conjunto. Já tem gente do Brasil inteiro ou mais daí de Fortaleza? Como é que tá isso? Tem gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Meu público tem muita gente aqui de Fortaleza. Eu fico assim, espantada, sabe? Porque uma grande parte do pessoal que segue sobre teologia é de Fortaleza. E eu acho isso muito legal. Vira e mexe, eu encontro pessoas pelas ruas de Fortaleza. Mas o clube tem gente do Brasil inteiro. Uhum. Certo. Então, os projetos que seguem agora são mais centrados no Clube do Livro? Ou você tem algumas outras ideias para a página? Para a página, o que eu pretendo é fazer todas as coisas que o tempo não me permitia, porque eu estava me dedicando ao meu trabalho fora. Então, o que eu pretendo é voltar com o canal no YouTube, porque eu gosto muito do formato vídeo. As pessoas cobram texto às vezes, mas eu gosto muito de... Eu falo demais. Então, eu gosto desse formato. Eu gosto do vídeo. E o YouTube é uma mídia que eu gosto bastante, de fazer essas resenhas mais demoradas, porque vira e mexe eu comento aqui nos stories, só que aquilo some, né? Se as pessoas quiserem olhar depois, é difícil, mesmo que eu deixe salvo. Então, o meu plano é seguir com o Clube do Livro e voltar com o YouTube, voltar com resenhas semanais. Que legal, muito bom.
Bom, pessoal, a gente já vai caminhando aqui para o fim do nosso papo. Então, só para vocês lembrarem do tanto de insights que a gente teve hoje. Como uma EBF pode ser fundamental para ajudar você na caminhada com a igreja, como presentes, né? Dar um livro de presente para alguém pode ser um grande encorajamento para uma pessoa transformar sua vida de leitura. Como não apenas as leituras ficcionais ou não apenas as leituras teológicas, mas essas duas coisas se reúnem para o nosso enriquecimento. Aliás, vale a pena falar um pouquinho sobre isso, Gabi. A gente tem muito crente que só lê livro de teologia e acha que ficção não é um negócio importante. O que te fez ler durante 3 meses aí Senhor dos Anéis? Primeiro que é um clássico, né? Um clássico. E o Tolkien, ele era um cristão católico que ele colocou ali a sua cosmovisão na Terra-média. Ele não colocou nada explícito, mas ele colocou a sua cosmovisão ali. E eu estava sentindo essa necessidade de ler mais ficção. E eu pensei, por que não começar pelo Tolkien, né? Que é um grande autor. E o Tolkien, diferente do Lewis, que Lewis é meu autor preferido. As Crônicas de Nárnia é o meu livro preferido. Cavalo e Seu Menino, que é das Crônicas de Nárnia, é o meu livro preferido. Eu li junto com o Cristianismo Puro e Simples, né? Na não ficção. Mas eu estava sentindo a necessidade de ler algo menos explícito. Menos explícito do que Nárnia, sem muita pretensão de ficar achando significados teológicos a todo momento. Na verdade, isso estraga até as Crônicas de Nárnia. Quem vai ler assim, eu quero ver aqui Jesus, eu quero ver mil coisas. Claro que você tem que procurar ver Jesus nas coisas, mas às vezes você estraga a obra tentando teologizar demais, né? Se você não curtir ali o livro, a boa história que aquele autor contou. E eu quis ler o Tolkien justamente por causa disso, porque eu sabia que ele não era tão explícito. E também porque eu tenho estudado desde 2018 um pouquinho dessa relação do cristão com a ficção e também do cristão com as histórias, né? Por que a gente gosta tanto de contar histórias? Eu estou aí na área da comunicação agora e, nossa, storytelling é só tudo no jornalismo agora. Tudo é storytelling. E eu pretendo, inclusive, fazer meu TCC baseado nisso, pegando aí por que o cristianismo, antes de estar todo mundo aí bombando esse termo storytelling, Deus já estava lá se comunicando por histórias, né? E não por um conjunto de regras. Ele estava contando a história do seu povo. Legal. Então, foi essa questão teológica que me fez voltar à ficção. Essa questão de por que os homens contam histórias, por que a gente se comunica por histórias, por que é mais fácil a gente assimilar as coisas por histórias. Então eu estava bem nessa parte teórica da ficção, de entender essa relação do cristão com a ficção. Aí eu pensei, agora eu tenho que partir para a ficção mesmo. Muito legal. E para o pessoal que não conhece, também tem o Literatura e Redenção, né? Tem uma turma boa, o próprio Emílio Garófalo, a Norma Braga, a Débora, o Cauê, a Ana Paula, o André, uma turma boa que comentou muita coisa boa por lá. Bom, a gente vai ter que encerrar esse papo, já vai dar 1 hora de conversa. Gabi, obrigado por esse tempo, ter separado um tempinho para conversar com a gente, encorajar o pessoal. E aí, quem ainda não segue a Gabi, vai lá no Sobre Teologia. Quem ainda não entrou no Clube do Livro, lá pela sua página, diz aí como é que pode achar. O link tá lá na bio, é só você clicar no link na bio que você já vai ser direcionado para nossa área lá. Já tem a aula pronta, o livro da vez é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, se você tiver o livro aí encostado, quiser ler, vem com a gente que a gente já tá começando a leitura. Que, aliás, que livro, hein? Sim. Muito legal. Bom, gente, esse foi o nosso papo de bastidor da agora à tarde, porque logo mais às 8h30 a gente tem mais um papo com o pastor Alex Vieira. E à noite a gente vai falar sobre o encorajamento de amigos. Então vai ser um negócio muito legal. Gabi, obrigado por ter participado. Quiser deixar a palavra final para o pessoal, fica à vontade. É isso, gente. Me acompanhem lá no Sobre Teologia. Se vocês quiserem falar mais sobre leitura, né, sobre cosmovisão cristã, sobre bons livros, então você pode seguir lá no Sobre Teologia, que a gente está sempre conversando sobre boa literatura. Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Que Deus abençoe vocês e leiam bons livros.
Tchau, tchau.